Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um Flash Talks. Eu sou a Alana Azevedo, vocês já me conhecem por aqui, diretora de Pessoas e Cultura da Flash Benefícios. E hoje o nosso convidado é um pessoal muito especial, conhece muito sobre o assunto que vamos falar hoje. Yuri Trafani, que está à frente da INER, única empresa no Brasil credenciada oficialmente pelo Instituto de Pesquisa Gallup. Além da Gallup, a INER representa no Brasil a francesa PeopleCare, plataforma digital completa para o desenvolvimento de lideranças. Com mais de 20 anos de atuação no mercado brasileiro, a INER foi eleita uma das 5 melhores empresas de treinamento e desenvolvimento pelo prêmio Top of Mind de RH. Não é pouca coisa não, gente. Você vê que a gente vai ter muito conteúdo aqui de qualidade para discutir. Não à toa, pessoal, o nosso convidado acumula uma enorme experiência, atuando em projetos de grandes empresas como Nestlé, Honda, Ambev, Amil, BASF, 3M, Coca-Cola. Ufa, é coisa pra caramba, gente. Yuri, é um prazer receber você aqui no nosso Flash Talk. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Alana. O prazer é todo meu. É uma honra poder contribuir aí com as reflexões do Flash Talks. Legal, Yuri. E hoje o nosso papo é muito rico e de muita curiosidade de todo mundo. A gente vai falar de carreira. Muita coisa para falar, não é isso, Yuri? Nossa, tô empolgado aí. Vamos lá. A gente sabe que nas organizações o plano de carreira sempre foi uma bússola de crescimento para os colaboradores. Aonde eu estou, para onde eu preciso ir, sempre foi um norte muito forte da organização para os colaboradores se desenvolverem. Mas eu queria saber se a sua visão sobre isso. Isso ainda faz sentido? Hoje em dia a gente tem um mundo tão fluido, tão líquido, tão dinâmico, digital. Dentro disso tudo, ainda faz sentido a gente falar de carreira para os colaboradores? E como? Alana, depende muito do que a gente chama de plano de carreira, por 2 motivos. Primeiro, porque, como você disse, o mundo é fluido. Provavelmente a tua posição hoje, daqui a alguns anos, não vai existir, ou pelo menos não vai existir da mesma maneira. Depois, existe o desafio de que as pessoas ficam cada vez menos tempo dentro das organizações. Então, talvez nem faça sentido olhar tão a longo prazo assim. Agora, é importante, sim, você ter um norte, uma trilha do que é um trilho. Talvez no passado o plano de carreira fosse um trilho. Hoje o plano de carreira é muito mais uma trilha. De acordo com o que você vem falando, traz uma perspectiva interessante, porque a carreira agora ela não está mais dentro de uma organização. Fica essa fluidez que a gente está falando, essa liquidez de mundo, dinâmico e ágil, mostra que as carreiras são feitas dentro e fora das organizações, ao longo da sua trajetória de carreira, que é muito maior do que a organização. É isso mesmo, né? O grande protagonista da carreira passa a ser a pessoa, o profissional. Ele negocia e interage com diversas instituições ao longo da carreira. E ele tem que ir fazendo essa costura entre as diversas etapas da carreira dele. A coisa mais importante que a gente aprende na faculdade, Alana, é aprender. A gente aprende a aprender, porque uma vez que eu aprenda a aprender, a cada etapa da minha vida que eu precisar de redirecionar minha carreira, eu adquiri o software mais importante que vai me ser útil a vida inteira, que é o aprendizado. Então eu aprendo a ir para o call center, eu aprendo a ir para o RH, eu aprendo a ir para a área de marketing, né? Eu vou me desenvolvendo, né? Como diz o poeta espanhol, né, o Antônio Machado, el camino se hace al caminar. O caminho se faz ao caminhar. É isso que acontece. É esse mundo fluido aí que você bem trouxe pra gente. Já que a gente está falando de carreira, existe um desafio aí, né? As pessoas estão à distância, é um mundo novo. O que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão acompanhando as pessoas e garantindo que a carreira virtual tenha uma certa compatibilidade com a carreira, vamos dizer, física, a carreira mais tradicional? É um desafio muito grande para as organizações, um compromisso, né, com as pessoas que estão aqui com a gente, nesse caminho do desenvolvimento, né, que a gente vai caminhando aí ao longo de uma trajetória de vida. A Flash é uma empresa nativa do home office, né? Logo que ela surgiu, meses depois, começa a pandemia, então a gente se adaptou muito facilmente, de uma maneira fluida até, né, a esse novo cenário. E é muito importante ter perto do RH, das lideranças e do colaborador essa visão de carreira.
Então, como que a gente tem trabalhado aqui na nossa experiência na organização, na Flash? A gente tem uma coisa que a gente chama aqui de plano de voo. Eles fazem com que as pessoas vejam a sua trajetória, né, dentro da sua carreira aqui na Flash, que eles montem e vejam. Por isso que é uma questão de, ludicamente, de plano de voo. Faz-se um Legal. plano entre colaborador, de acordo com os seus interesses, o seu potencial, suas competências, e cruzada com a visão do líder, e aí monta um plano de desenvolvimento para a pessoa se desenvolver dentro da organização, de acordo com essa visão e suporte da organização e do líder para o colaborador. Então, tudo que a gente faz no começo, o primeiro feedback do plano de voo, normalmente, pensando que a pessoa acabou de entrar na empresa, é aterrissagem. Você está aqui, a empresa é assim, olha a pista que você tem. É quase que isso. Depois a gente entra para o decolagem. Na decolagem, o colaborador começa a se descolar do chão, a começar a ter mais autonomia sobre as decisões no dia a dia do seu trabalho, começa a tomar decisões dentro, né, da sua senioridade na organização. Depois disso, ele passa para o voo direto, que a gente chama, né, em que ele está lá voando, adquirindo novas, solidificando as competências que ele precisa para se desenvolver naquela cadeira, já olhando a cadeira do futuro também, se for o caso. E depois ele entra para o que a gente chama de voando alto. Que legal. E ó, adorei essa metáfora do voo, né? Traduz de uma maneira muito compreensível as etapas aí. E olha, eu acho que vocês vão ter muita coisa para ensinar para muita gente, porque uma das grandes discussões que está acontecendo na academia e entre as grandes corporações é exatamente isso. Como é que a gente garante que quem está à distância pode usufruir das mesmas oportunidades de quem está dentro da empresa, né? Então, todo esse know-how de vocês, poxa, vai ser muito útil para quem está se fazendo essas perguntas, Alana. Exatamente. Então, vamos avançar aqui um pouquinho no nosso bate-papo. Qual a importância do feedback dentro de quando a gente está falando dessa cadeia de carreira? É fundamental, né? É o feedback que alimenta a nossa visão da onde a gente está vindo e para onde a gente vai. Então, é um ponto nevrálgico no processo de desenvolvimento das pessoas, dos profissionais e das carreiras. A cabeça de muitas pessoas significa dizer para o outro o que você gostaria que ele fizesse, ou dizer para o outro onde ele não está indo bem. E cada vez mais, nessa circunstância, nesse contexto, nessa economia do conhecimento, onde as mentes, os cérebros, o lado humano está cada vez mais em evidência, é muito importante o líder entender que dar feedback significa, antes de tudo, ajudar a pessoa a pensar no que ela fez e se desenvolver a partir das próprias conclusões. Então, eu costumo dizer que um grande feedback é feito sem nenhuma afirmação. Um grande feedback é feito de perguntas. Então, é você ajudar a pessoa a pensar. O líder, ele é um grande catalisador do pensamento do liderado. Ele ajuda o liderado a pensar nos seus pontos de desenvolvimento. Você precisa tirar o chapéu de que a gente chama de líder coach e botar o chapéu de mentor mesmo e direcionar. Mas não sem antes tentar ajudar a pessoa a tirar as próprias conclusões. Falando que eu estou aprendendo muito aqui nessa conversa, vamos comentar um pouco de alguns estudos, alguns dados para o RH. Vamos lá, Yuri? Vamos lá. O que você tem aí? Me conta aí. Bem, eu tenho aqui um case dos Estados Unidos, mas acredito se aplicar muito à realidade brasileira, né? Segundo o artigo publicado pela Gallup, 70 milhões de trabalhadores norte-americanos afirmam que podem exercer suas funções remotamente, ou seja, de suas casas. O estudo também aborda que, com isso, surge um acúmulo de níveis de estresse por essa nova dinâmica de trabalho, esse novo comportamento corporativo. Pois é, Alana, as pessoas não estavam acostumadas, né? A gente não tinha nem referência, né? Poucas pessoas trabalhavam em home office no Brasil, percentualmente, e elas estão tendo que lidar com essa nova realidade, né? Dependendo da forma como você lida com a situação, você realmente não está trabalhando em casa, você acaba morando no escritório. Então, é importante para cada colaborador aprender a desenvolver esse equilíbrio. Existem pessoas que fazem isso de formas diferentes. Tem gente que gosta de separar isso de uma maneira bem estanque. Bom, de tal hora até hora eu trabalho, a partir daqui acabou, eu vou viver minha vida pessoal, vou ficar com a minha família. Essa é uma forma de fazer. E o líder tem um papel muito importante nisso. Mais uma vez, ajudar a pessoa a pensar
como ela está lidando com essa dualidade. Então, a comunicação líder e liderado, e o líder funcionando como um coach mesmo. Como é que você está se sentindo? Qual é o teu nível de estresse? Como é que está a tua motivação, o teu engajamento? O que você poderia fazer diferente? Que horas a gente pode marcar essa reunião para que seja compatível com a tua agenda, com a dinâmica da sua casa? Então, o líder passa a ser um interlocutor importante. Mais uma vez, cada vez mais eu enxergo, Alana, o líder como um catalisador do desenvolvimento do liderado. Meu papo tá gostoso, tô adorando essa conversa aqui com o Yuri. Foram dicas valiosas para o trabalho e para a vida. A gente falou aqui muito também de como que a gente conecta essas dimensões humanas, que é a vida pessoal, a profissional. Muito obrigada, Yuri, por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente e seu tempo. Eu é que agradeço. Foi um prazer, uma honra. E vou te dizer, aprendi muita coisa com você também. Seus insights vão alimentar aí os meus próximos treinamentos. Obrigado a você, Alana. Obrigado a Flash Talks. Muita sorte aí para vocês e para todos que estão ouvindo a gente aí. Então, assim, um abraço a todos que nos acompanharam aqui em mais um Flash Talks. Muito obrigada e acompanhe a gente nas redes. Tchau, tchau, pessoal.